informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarati, entra no ar o programa dessa terça-feira, dia 11, trazendo para vocês os seguintes destaques. Exportação de carne bovina aumentou 57% no estado. Bung anuncia também o fim de uso de ovos vindos de aves criadas em gaiolas. Polícia Militar Ambiental antecipou a Operação Semana Santa nos rios. Travessão do Engano afetado por serviço de usina. Ministério da Agricultura intensificará a fiscalização em frigoríficos. Nos 100 dias de governo, prefeita disse ter atendido a Zona Rural de Dourados. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A meteorologia prevê mais um dia sujeito a pancadas de chuva na região de Dourados. O dia inicia com sol, mas com aumento de chuvas e aumento de nuvens e possibilidade de garoas a qualquer hora. As chuvas acumuladas em abril somam 38,7 milímetros até ontem. A média esperada para esse mês é de 113 milímetros. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou com esses valores ontem na região de Dourados. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 128,00 à vista pela arroba do boi gordo, mesmo preço do JBS Friboi de Ponta Porã, com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda à vista R$ 118,00 no Brasil Global e no Friboi também a prazo. E no mercado agrícola, no disponível em Dourados, saca de milho a R$ 20,00 e a de soja a R$ 53,00. Preços brutos sem desconto do Fundo Rural Senar de 2,3%, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,13 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Comide Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A BRF Perdigão informou ter sido autorizada a retomar as atividades no frigorífico em Mineiros, em Goiás. A unidade foi uma das que teve a atividade suspensa em função da Operação Carne Fraca, que investiga suspeitas de irregularidades na inspeção de frigoríficos. Os trabalhos devem ser reiniciados nos próximos dias, informou a empresa, sem detalhar esse prazo. A autorização foi comunicada 2 dias depois do Ministério da Agricultura relatar problemas de ordem econômica na unidade frigorífica. De acordo com o governo, havia produção de frango com excesso de água. Os governos deveriam intervir nas megafusões de empresas de pesquisas agrícolas, a fim de garantir mais opção na área de tecnologia voltadas para o setor, alertou o ministro Blairo Maggi da Agricultura ao participar do Fórum Mundial de Agricultura em Buenos Aires. As grandes fusões podem deixar o produtor rural dependente de poucas empresas, sem concorrência. Isso pode provocar mais custos para a produção de alimentos. Um balanço divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Planejamento, após os 3 primeiros meses da administração da prefeita Délia Razuc, revelou que a preocupação do município em garantir boas condições das estradas rurais. Com recursos próprios, equipes da prefeitura mantêm frentes de patrulhamento e cascalhamento das estradas rurais. Os serviços foram realizados na região do Potreirito e nos distritos, contemplando as ruas de área urbana de Vila Vargas, São Pedro e Itaú, e ainda nos travessões do Barreirão, nos assentamentos rurais Amparo e Lagoa Grande e as ligações da reserva indígena. De acordo com o secretário Taans Mustafa, desde o primeiro dia da atual gestão foi no sentido de garantir melhor acesso dos ônibus que fazem o transporte escolar e facilitar o escoamento da safra por parte do setor produtivo. Mato Grosso do Sul fechou o mês de março com crescimento de 57,5% na receita de exportações de carne bovina desossada e congelada em relação ao mês anterior, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O montante do produto comercializado para o exterior no terceiro mês desse ano somou 37.254.000 dólares, frente aos 23.649.000 vendidos em fevereiro. Também houve aumento no volume exportado de 59,5%, avançando para 9.526 toneladas de carne. Os resultados de vendas e volume comercializado da carne, quarto principal produto da pauta de exportações mato-grossenses do Sul no último mês, coincide com o período em que o país atravessou os reflexos da Operação Carne Fraca. A ação da Polícia Federal resultou no fechamento de frigoríficos e na suspensão das exportações da carne brasileira para alguns países, com reflexos indiretos para o mercado estadual aqui. Mesmo contratando menos operações em comparação ao ano passado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, teve aumento de 76% nos desembolsos feitos em janeiro e fevereiro deste ano em Mato Grosso do Sul. Conforme estatísticas divulgadas pelo BNDES, entre janeiro e fevereiro deste ano, o banco registrou 1.022 operações de crédito, 45% a menos em comparação com o mesmo período de 2016. A maioria do recurso liberado foi para atender ao setor de papel e celulose, que contratou 85 milhões de reais em 3 operações realizadas no primeiro bimestre desse ano. Para criar área para a plantação e exploração de madeira, fazendeiro de 62 anos desmatou vegetação de cerrado sem autorização ambiental no município de Jaraguari. No local estavam 93 árvores de grande porte das espécies pombo, carvão, chico magro e coqueiros. O fazendeiro, que mora em Campo Grande, recebeu multa de R$ 27.900 e também vai responder por crime ambiental. Uma sucuri de 3 metros foi capturada em terreno baldio, onde crianças brincam e soltam pipas na tarde de domingo em Anastácio. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar para capturar a cobra, que estava em um terreno
localizado na rua Manuel Murtinho, ao lado a uma madeireira. De acordo com os bombeiros, não é comum a captura de cobras, ainda mais sucuris, naquela região. O local onde ela foi encontrada é onde crianças costumam brincar e soltar papagaios. Ainda segundo a corporação que fez o resgate, o calor ajuda com que as cobras saiam em busca de alimentos. A sucuri foi entregue à Polícia Militar Ambiental, que a devolveu ao rio Aquidauana. Uma usina abriu nova área para o plantio de cana e causou danos no travessão do engano, relatou a senhora Marlene Villaplana, do sítio Caixa Branca. Por causa dos serviços, a enxurrada desce do local onde ficará o canavial e atinge aquele movimentado travessão, deixando quase intransitável um trecho de 1.500 metros. Foram feitas reclamações à usina, mas até agora não houve reparos naquela estrada vicinal. A dona Marlene tentou fazer contato com os vereadores ruralistas, o Silas Zanata, Bebeto e o Madison Valente, mas ninguém nos atendeu. Fica a dica para a Secretaria de Infraestrutura de Dourados para socorrer os pequenos produtores rurais daquela região, já que os citados vereadores estão dormentes. A Bunge, uma das maiores empresas de alimentos do mundo e do Brasil e dona das maioneses Salada, Soia e Primor, anunciou na última semana que passará no futuro a somente utilizar ovos produzidos pelos sistemas livres de gaiolas. A nova política da empresa é fruto de negociações lideradas pelo Fórum Animal. Ela se comprometeu a trabalhar em parceria com seus fornecedores para alcançar o objetivo de utilizar em seus produtos apenas ovos produzidos por galinhas 100% livres de gaiolas até 2025. Ao anunciar essa política, a Bunge se une a seus principais concorrentes do mercado, a Cargill e a Unilever, e não deixa dúvidas de que o futuro para todo o setor de maionese é de uma produção livre de gaiolas. A Unilever, fabricante das maioneses Hellmann's e Arisco, e a Cargill, fabricante das maioneses Lisa e Maria, já tinham anunciado previamente políticas de sustentabilidade que vão eliminar gradualmente o uso de gaiolas em bateria. Outras grandes fabricantes de alimentos, como o grupo Bimbo, dono das marcas de pães e bolos Ana Maria e Puma, e a fabricante de massas Barilla, são outros exemplos de empresas que já se comprometeram com isso. No setor de fast food, McDonald's, Burger King, Subway, Habib's, Viena, Frango Assado, Girafas, Bob's, Spoleto, Pizza Hut e o KFC também já adotaram políticas semelhantes. Neste final de semana, a Polícia Militar Ambiental realizou fiscalização nos rios no intuito de prevenir a pesca predatória, visto que algumas pessoas pescam na semana anterior para consumir o peixe durante a Semana Santa e também para verificar a localização dos cardumes em vários rios. Durante a operação, foram autuados 10 pescadores por pesca ilegal e R$10 mil em multas aplicadas. Foram apreendidos 4 motores de popa, 4 barcos de alumínio, 13 varas com carretilhas, além de petrechos proibidos, sendo 2 tarrafas e 140 anzóis de galho. Além disso, a PMA conseguiu localizar os cardumes que precisam ser monitorados. Devido à grande quantidade de pescadores observada, bem como a alguns grandes cardumes que seguem se alimentando de peixes pequenos em alguns rios, a Polícia Militar Ambiental resolveu antecipar a operação que começaria nesta quarta-feira e iniciou ontem às 12 horas, indo esse trabalho até às 8 horas da próxima segunda-feira, dia 17, com a sua operação Semana Santa, contando com 310 homens. A safra 2016-2017 de laranja foi de 245 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas cada, segundo o Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura de São Paulo e Minas Gerais. O fechamento dessa safra é 18% menor do que a passada encerrada em 300 milhões de caixas de laranja. Mesmo com a baixa disponibilidade de raízes de segundo ciclo em todas as regiões acompanhadas pelo SOPEA, inclusive Mato Grosso do Sul, produtores intensificaram o ritmo de colheita da mandioca. Quanto aos preços, apesar da queda nas cotações nesse início de safra, ainda são considerados atrativos pelos mandiocultores. Entre 3 e 7 de março, o valor médio a prazo para a tonelada da mandioca posta na fecularia
foi de R$ 532, queda de 4% frente à semana anterior, mas 46% acima do mesmo período de 2016. Com as chuvas das últimas semanas e as grandes oscilações de temperatura em um mesmo dia, produtores de São Paulo enfrentam problemas na produção de alface americana. Segundo pesquisadores do Hortifruti CPEA, as folhosas apresentam malformação, o que levou a muitos descartes e afetou diretamente a oferta, impulsionando os preços da variedade. Em Ibiúna, entre 3 e 7 de abril, a média de comercialização da alface americana foi de R$ 12,50 a caixa com 20 unidades, expressivo aumento de 54% em relação à semana passada. O sogro do ex-deputado Valdemir Machado, o senhor Santo Gargantini, faleceu ontem às 7 horas no Hospital do Coração em Dourados, aos 86 anos, vítima de problemas pulmonares. Ele era natural de Araçatuba, São Paulo, mas há mais de 60 anos residia em Mato Grosso do Sul, Taporã, Vila Vargas e no distrito do Panambi, onde se radicou. Era viúvo de Conceição dos Santos Gargantini, com a qual teve 11 filhos, dos quais um é falecido. Além dos filhos, deixou netos e bisnetos. O sepultamento aconteceu ontem às 16 horas no cemitério Santo Antônio de Pádua, em Dourados. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroCiências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministério da Agricultura intensificará a fiscalização em frigoríficos. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, determinou que seja intensificado a fiscalização e antecipado o calendário de auditorias nos frigoríficos citados na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A orientação se deu pelo fato de a Força Tarefa haver encerrado os trabalhos antes das 3 semanas previstas nos estabelecimentos. Já estão sendo realizadas ações em Pernambuco, Bahia, Tocantins, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O secretário executivo do MAPA, Elmar Novak, explicou que as equipes de fiscalização nesses estados terão rodízio com troca de posições e até possíveis substituições de superintendentes e, com o resultado das auditorias, saber sobre o funcionamento dos serviços de inspeção de cada estado. Por orientação do ministro Blairo Maggi, nós estamos antecipando o nosso calendário de auditorias. Como a Força Tarefa encerrou o seu trabalho de vistoria nesses 21 frigoríficos antes da data prevista, nós vamos continuar com essa Força Tarefa ativa e faremos agora auditorias inopinadas em várias plantas frigoríficas. O que nós queremos é que essa Força Tarefa, essa auditoria, nos dê a situação real de como estão funcionando os serviços de inspeção em cada estado. E os resultados que forem encontrados, nós vamos divulgar sempre com o máximo de transparência. E por determinação também do ministro Blairo, tudo que for levantado pela equipe técnica do Ministério, onde houver indícios de cometimento de crimes, serão compartilhados com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. Segundo o balanço, foram recolhidos pela força-tarefa criada pelo MAPA 302 amostras de produtos de forma preventiva. Desse total, 31 amostras delas apresentam problemas de ordem econômica, não necessariamente fraudes, mas a não observância de normas técnicas, como o excesso de amido em salsicha ou a adição de água, além do permitido em frango. Das 302, 8 amostras tiveram pequenos problemas, mas capazes de afetar a saúde pública. Dessas 8, 7 tiveram confirmada a presença de salmonela e uma de Staphylococcus.
Todas as amostras foram enviadas para análise em unidade do Laboratório Nacional Agropecuário do Ministério da Agricultura. Para o Momento Agro, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma ótima terça-feira. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E lembrando sempre que nos canais da Rádio Grande FM, do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.